Oi, hoje eu vou ensinar a segunda parte de como fazer uma prótese. Esse daí é o molde que foi o resultado do vídeo passado e vou começar por aí. Vou começar com vaselina sólida, passando por dentro de toda a prótese. E depois vou fazer a mistura de gelatina, glicerina e água. Eu vou fazer meio desse copinho medidor aí de gelatina, meia glicerina e metade disso, meio do meio de água que vou acabar adicionando depois. Primeiro misturo a glicerina e a gelatina. Eu não faço movimentos muito grandes, faço movimentos pequenos para todas as partículazinhas da gelatina se misturar bem. E depois eu jogo essa meia medida, um quarto aí desse copo, a mistura. E levo pro micro-ondas por intervalos de 10 segundos. Sempre conferindo se todas as partículas já derreteram. Com a vaselina já passada bonitinho com um pincel dentro da prótese, eu jogo toda a gelatina, não toda, mas jogo uma boa parte da gelatina, principalmente da parte onde vai ser o corte. E eu pego essas espátulas de plástico, de cozinha mesmo, que serve pra cortar pão, ou raspar, tipo, empurrar farinha do balcão, essas coisas todas. E uso para empurrar para as laterais, que é o primeiro muro que a gente montou em volta quando a gente estava mexendo com a argila. E eu readiciono um pouquinho mais, só para dar um pouquinho mais, sei lá, de estabilidade e um pouquinho mais de grossura para a prótese. Eu largo aí, eu esqueço da gelatina, sei lá, vai tomar um banho, vai fazer só unha, vai pra academia, que for. E eu começo a arrancar e puxar, eu acho algum cantinho no primeiro muro. Porque se eu for direto e enfiar minha mão direto onde vai ser a prótese, eu posso fazer alguma beirada que possa ficar meio grosseira, deve ficar chato pra poder misturar na pele depois. Puxando o primeiro muro, sempre acaba descolando algum pedacinho e eu vou tirando aos poucos. Como essa prótese em específica tem várias pontas em si, no caso, o começo dos cortes e tudo mais, pode ser meio chato, pode começar a rasgar. Mas indo com calma dá certo. Eu jogo um pouquinho de pó translúcido em cima, frente e verso, pra tirar essa coisa grudenta e melada que acaba ficando depois. Esse pó translúcido tem um pouquinho de cor, então acaba dando uma cor. Dá pra ver que aí não pegou muito bem na lateral da prótese pra dar as beiradas fininhas, só que dá pra trabalhar em volta disso. Então eu deixei assim mesmo, justamente pra ensinar e mostrar como que posso resolver esse problema. Qualquer coisa, se você não gostar e fizer questão de tentar de novo, é só tacar isso aí no potinho, mandar bala no micro-ondas de novo e tentar de novo. Para os curiosos aí que não querem mexer com gelatina, querem mexer com látex, porque talvez gostem mais do resultado final e textura que dá o látex, eu simplesmente jogo um pouquinho e espalho com cotonete para poder pegar todas as cavidadezinhas pequenas que tem por aí. Se quiser usar um pincel, esteja preparado para jogar esse pincel no lixo depois, porque o látex estraga as cerdas do pincel, ou até mesmo usar os seus dedos. Eu espalho tudo bonitinho com cotonete, pronto para jogar o cotonete fora depois, e vou readicionando látex conforme eu acho melhor. Látex demora um pouquinho mais para endurecer e secar do que a gelatina, então se eu for, você também larga aí, vai pra academia, vai fazer tarefa, sei lá. Acha como atividade, larga aí por umas boas 3, 4 horas, que às vezes as camadas mais grossas demoram mais para secar. Depois de seco, aí eu deixei, tipo, eu fiquei muito ocupada, então eu deixei uns 3 dias secando aí, pela verdade, eu esqueci dele completamente. E entra com um pincel fofinho e pó translúcido e faz uma camada em cima dele inteiro. Porque látex com látex você vai grudar nele mesmo. Então você, usando um pó, vai fazer com que não grude. Não precisa ser pó de maquiagem, pode ser talco de neném, pode ser maisena, pode ser farinha, pode ser qualquer tipo de pó que você tem em casa. Vai fazer com que ele fique uma superfície mais lisinha e não grudenta. E é assim que fica. Ele fica, quanto mais fina a camada, mais flexível vai ser na pele, mas não significa que vai ficar muito bem nos lugares onde tem muito movimento, que nem pescoço, juntas e etc. Bom, gente, é isso. O próximo vídeo eu vou estar ensinando pra vocês como aplica, mas vai ser a prótese feita com gelatina, ok? Então, valeu aí quem tá esperando. Desculpa a demora. Tchauzinho!